Aleluia! Graça e paz, bom dia. Vocês estão bem? Já acordaram? Que bom que você está aqui. Eu sei que existe uma expectativa no teu coração para aquilo que você vai viver em Deus. Vale lembrar que esse é o seu culto racional ao Senhor. Amém? Qual é a qualidade do teu culto essa manhã? Se depender do teu fogo, para o irmãozinho do teu lado sair afogueado, como ele sai? Hã? Amém. Vamos aproveitar que a gente está agora no início dessa palavra. Eu queria que você ficasse de pé. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Nós somos uma família. Somos o corpo de Cristo nessa terra. Diga a Ele o quão bem-vindo Ele é, o quão importante é para você ter Ele aqui com você. Diga a Ele que é bom ser família com Ele. Aleluia! Você carrega a presença do próprio Deus em você. O seu abraço não é simplesmente um toque físico, mas o seu abraço transmite vida. Amém? Se você já abraçou 82 pessoas, pode se sentar. Querido, tenha isso em mente. Pense que talvez a pessoa que entrou aqui, ela vai precisar do seu abraço. E se você abraçá-la consciente que você carrega a presença de Deus, que você é ungido, não é simplesmente uma pessoa tocando outra, mas é a vida de Deus sendo transmitida. Amém? Tenha essa consciência. Eu creio que o cristão consciente de quem ele é em Deus, ele chega em um cenário onde tudo é preto e branco, e porque ele pisou se torna colorido. Pastor, é que eu não estou vendo, continua preto e branco, então você precisa entender quem é você e onde você está. Amém. Queridos, hoje é o primeiro culto do mês de junho, e nesse mês de junho nós vamos falar ao longo de todos os cultos sobre família. Amém? Isso já é algo que nós fazemos, acho que é o 4º ano que nós fazemos assim. Eu sei que na maioria das igrejas tratam-se o mês de maio como mês da família, mas o nosso mês de maio é diferente. O nosso mês de maio a gente celebra o aniversário da nossa igreja. Amém? Então, nós celebramos 10 anos nesse mês que passou e estamos, a partir desse mês, falando sobre família. Então, gera expectativa no teu coração. Existem coisas que talvez, por conta da fase em que você está, ela não vai ser totalmente adaptável ou vivenciada por você na fase em que você está. Mas lembre-se, o Evangelho, ele é sobre quem você se tornou em Cristo, quem você se torna em Cristo, e como você pode ser essa solução a outras pessoas. Então a palavra de Deus nunca vai ser algo perdido, quando é ministrada a você. Amém? Pastor, então vai ter um culto que vamos falar sobre criação de filhos. Mas eu já criei meus filhos, eles já estão grandes, então eu nem vou nesse culto. Não é essa a ideia. A ideia é que você, à luz da palavra, possa orientar outras pessoas. Talvez você olhe hoje para os seus filhos amadurecidos e adultos e perceba coisas que você errou. Outras que você acertou, mas à luz da palavra, querido, existe orientação para todas as coisas. Amém? Então eu creio que ao longo de todo o mês nós vamos ter um tempo bom. Você não está se expondo a palestras de pessoas que estão aqui para motivar a sua vida. Você está se expondo à palavra de Deus, e é ela que nos levanta, é ela que nos motiva, é ela que nos alinha, ela é carregada de poder. Amém? E toda transformação que a palavra traz em mim e em você, ela vem de dentro para fora. Por isso nós podemos usufruir de mudanças reais. 3 améns. Amém. Amém. Não tem problema não, fica tranquilo. Eu tenho por parte dele o sim, o amém é meu, vamos que vamos. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar. Papai, nós te damos graças. Nós somos teus, pertencemos à tua família, estamos inseridos no teu reino. E como é bom ter convicção disso. Nós pertencemos ao Senhor, temos um dono. E esse dono zela por nós, esse dono cuida de nós, nos provê, nos orienta, nos
nos corrige, e quão maravilhoso é viver e vivenciar isso todos os dias. Eu te dou graças porque eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem, e estão sedentos, Pai, por ser cada vez mais parecidos com o Senhor, por ser cada vez mais fiéis às tuas instruções. Eu te dou graças pela tua unção, de maneira poderosa, despedaçando julgos. Nós não queremos ouvir a tua palavra e nos conformar com o que estamos vivendo. Nós queremos ouvir a tua palavra e entender, Pai, misturar a fé ao que estamos ouvindo e entender que no Senhor existe sempre a possibilidade de sermos e estarmos melhores. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, porque nós ouviremos testemunhos de milagres que serão vivenciados na família ao longo desse mês, Pai. Em nome de Jesus, corações endurecidos, sendo amolecidos pela tua palavra, pela intercessão, pela oração, pela exposição a esse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos conscientes do que a tua palavra, do que o evangelho, as boas novas são capazes de fazer, em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós nos expomos à tua palavra e cremos que ela alcançará lugar no nosso coração e frutificará. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu costumo falar nos casamentos que eu faço que eu só tenho certeza que família é uma coisa bem-sucedida porque foi ideia de Deus. O casamento, eu só tenho certeza que casamento pode ser bem-sucedido porque foi Deus quem projetou. Se fosse o homem falha, o homem, por mais que existam invenções muito boas, ela foi passível de erro, de acerto, até que se utilizasse, pessoas que utilizam conseguem aprimorar aquilo, mas eu sei que o casamento ele é uma instituição bem-sucedida, porque foi Deus quem projetou. Amém? Só que como Deus sendo o projetista, eu preciso, para usar na plenitude a instituição que Ele criou, seguir as orientações dadas por Ele. Amém? Glória a Deus, que bom, você está animado. Salmo 127, o verso de número 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma outra versão diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O salmista está falando algo bastante interessante, querido. Ninguém faz algo sabendo que naquilo que ele está empregando força, tempo, recurso, vai ser algo inútil. Ninguém começa algo sabendo que aquilo que está sendo feito é inútil. Não faz. Ninguém é tolo a ponto de empregar a sua vida fazendo algo sabendo que aquilo vai ser inútil. Então, alguém que constitui uma família, alguém que inicia uma família, ela precisa entender que se não for Deus o construtor daquele lar, daquela casa, pode ser que todo o esforço que ela está tendo seja inútil. Você está comigo? É a palavra que está dizendo isso, não sou eu. E talvez, queridos, quando a gente fala isso, nós somos tendenciosos a fazer isso. A gente logo pensa num casalzinho que não tem Deus, mas está casado há muitos anos. Não é assim? Eu, pelo menos, faço isso. Para tentar, de alguma forma, dizer, não, peraí, então. Mas, querido, quantos casais, e lá atrás, né, os casamentos eles eram arranjados. Não tinha essa coisa desse amor envolvido. Não, era arranjado. Eu arranjava, então o João vai casar com fulaninha e acabou. Quando crescer, casa e boa, vamos embora. Você está comigo? A grande questão é que as pessoas ficavam casadas porque elas não tinham. Antigamente o divórcio era algo extremamente abominável. Quantas mulheres queriam talvez se divorciar, se separar, na época se desquitar. Não sei quantos de vocês lembram desse termo, mas queriam se desquitar e não faziam porque aquilo era avesso ao olhar da sociedade. E quando aquilo foi se tornando comum, ou quando aquilo foi de alguma forma se tornando mais, poxa, fulana desquitou e ela não é uma bruxa, ela não é uma mulher, né? Olha, até que ele é legal, estão desquitados.
Então, queridos, foi se tornando comum. Vocês estão comigo? Está muito quentinha, por isso vocês estão quietinhos? Se for o caso, a gente bota o ar no gelado. Pelo menos a sua boca vai tremer. Eu vou falar, eita, está dando glória rapidinho, está orando em línguas. Amém? Então, queridos, aquilo que vai se tornando comum, as pessoas talvez antes por considerarem, ou talvez por aguentarem situações, elas passam a não aguentar mais. Eu me lembro quando passou-se a resolver o divórcio no cartório. Porque antes você tinha que ir para um juiz, e o juiz tinha que determinar ali o divórcio. Quando passou a ser no cartório, você só precisava ir no cartório com um advogado. Então você passava assim, chamava um amigo advogado e dizia, vem comigo que eu não aguento mais esse homem. Você chegava no cartório e dizia, eu não quero mais ele. Em minutos, saía de lá divorciado. E eu lembro quando passou a ser no cartório, como o índice de divórcios aumentaram. Está comigo? Porque talvez facilitamos a ideia, né, de aquilo que eu suportava antes, ou aquilo que eu acreditava que poderia ser diferente, agora não, vamos para cima, e aí se tornou o que a gente vê hoje em dia. Agora eu quero que você entenda, querido, quando existe um divórcio, e talvez você seja fruto de pais que se divorciaram, você cresceu nesse lar, ou talvez você mesmo já tenha passado por isso, está em um outro casamento. Entenda, a ideia aqui não é condenar o que você viveu ou está vivendo, mas que você entenda, e eu quero que você entenda, que não foi ideia de Deus os divórcios. O divórcio não foi ideia de Deus. Por mais que você hoje seja uma pessoa que divorciou e casou novamente, o divórcio não foi ideia de Deus. Deus não estava envolvido no seu divórcio. Eu não estou querendo te condenar, não. Eu sei que talvez, e a gente vai vivendo, e a gente vai amadurecendo à medida que nós vamos caminhando com o Senhor. A grande questão é que se você não mudar hábitos, se você não mudar o pensamento, a consciência, você talvez esteja dentro desse casamento, tendo divorciado ou não, correndo o risco de amanhã ou depois não dar certo. Se não for Deus quem edificar o seu lar, você está correndo risco. Pastor, mas eu estou na igreja, eu venho nos cultos, eu e minha mulher estamos aqui. Tá, e aí? Vir à igreja faz com que você seja um crente de verdade? Você pode vir na quinta e no domingo, se você não pratica o que você ouve, não está adiantando nada. A grande questão, querido, é que você precisa entender que Deus, como idealizador do casamento, eu e você só vamos ter sucesso na família, no casamento, se for Ele, a pessoa que pautar o nosso dia a dia. Amém? E quando eu falo de família, pastor, você colocou unidade na família e está falando até agora de casamento. Sim, querido. Você casado é uma família. Pastor, eu não vou ser família quando vier o filho, não. O filho é o aumento da família, de uma família que já existe. Se você casou para o Senhor, para a sociedade, para os órgãos civis, você é uma família. Amém? Amém. Glória a Deus. E o texto diz assim, por essa razão, Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles, em outras versões diz, e ambos se tornarão uma só carne. Diga comigo assim, ambos que se tornam um. Dois que se tornam um, querido. Quando você se une à sua esposa, você se tornou uma pessoa, um único ser com ela. Amém? Está comigo? Amém. E você precisa entender, tudo que o diabo vai fazer é tentar separar aquilo que foi unido. Ele não vai parar um só dia de tentar dividir aquilo que foi unido em Deus. Você está aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Não existe um dia que o diabo não vai empregar forças para que você tenha divergência. Nenhum divórcio nasceu da noite para o dia. Todo divórcio nasceu de divisão que não foi resolvida.
Coisas que não foram observadas, e foi existindo o que era uma ruptura, se tornou um distanciamento maior, e foi se havendo divisão. E eu quero ler com você, abre comigo, por favor, Mateus 12, nós iremos ler o verso número 25. Eu estou achando quente demais, não está não? Não? É que eu estou me mexendo aqui, né? Tá bom. Tudo bem, está tranquilo. Ó, Steve, está tranquilo. Eu falei ali, ele, opa, peraí. É gelo que vocês querem? Achou? Mateus capítulo 12, verso número 25, diz assim: Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Coloca na versão NVI, deixa eu ver se é essa versão que eu li. Amém. Não. Qual foi? Eu não marquei aqui. NVT. Põe na NVT, vamos ver. Vamos ver as versões todas. Olha lá. Foi essa aí que eu li. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Sabe o que é desintegrar? É deixar de existir, é sumir. E o texto está falando disso, foi Jesus quem falou sobre isso. Só para você entender o contexto, querido. A Bíblia diz que existia um homem que vivia atormentado por demônios. E então aquele homem chega até Jesus e Jesus expulsa o demônio daquele homem. Então os fariseus, os estudiosos que estavam ali, vendo aquela cena em que Jesus expulsa o demônio na vida daquele homem, que era atormentado por anos, ele era conhecido por toda a cidade e região. Quando acontece aquilo, os fariseus começam a cogitar entre eles que Jesus fez aquilo na autoridade de um demônio maior. Algumas versões falam que ele fez aquilo na autoridade de Beelzebu. Olha que coisa. Eles estão dizendo, ele só conseguiu expulsar esse demônio porque um demônio maior, que é por quem ele está falando, mandou que o demônio saísse. Que o demônio menor saísse. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, Jesus, conhecendo os pensamentos... Você já pensou quão interessante era andar com Jesus? No domingo passado eu preguei sobre nós sermos extravagantes. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui. Amém? E queridos, é interessante porque quando a mulher está lá quebrando vasos de alabastro, eles estavam cogitando, eles estavam pensando acerca da atitude dela. Jesus, conhecendo os pensamentos, diz: eu entrei na sua casa, você nem me deu, você não lavou água, não tinha água para lavar meus pés. Você já pensou se nós tivéssemos Jesus aqui, em carne e osso, e cada pensamento que você tem, ele viesse te corrigindo? Está comigo? Tem gente pensando, pastor, Jesus andaria caladinho ao meu lado. Eu ia ter que ficar puxando assunto com ele. Jesus, fala alguma coisa. Você já pensou quantas coisas a gente alimenta em nós porque talvez não venha a resposta rápida? Porque não venha juízo rápido? Mas então os fariseus dizem, ele expulsou em nome de Beelzebu, e Jesus diz, ei, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Todo reino dividido não subsiste. Toda cidade ou família que está contra si mesma, desintegrará. Ele estava falando aquilo, querido, num contexto, ele não tirou do contexto para falar sobre hoje pela manhã no culto em Arujá. Não é isso. Mas o que o texto está dizendo é Jesus dizendo, o diabo sendo o diabo, sabe que se ele se levantar contra ele mesmo, ele cai. O diabo sendo o diabo, sabe que se ele se levantar contra ele desintegra, ele acaba. E queridos, você pode estudar um pouquinho, só um pouquinho. Você vai entender que homens que são maus, que fazem maldade diariamente, são unidos entre eles. Porque todo mundo que tem um pouquinho de entendimento,
ou que conhece como funciona princípios, sabe que aquilo que você divide, acaba. Eu não creio que você casou para acabar. Eu não creio que você tenha sua família para acabar. Só que para que isso não aconteça, você precisa observar se não está existindo ruptura, se não está existindo divisão, se não está existindo entre vocês coisas que o diabo pode se opor ou se levantar para fazer com que seja um problema mesmo, quando vocês acabarem. Foi Jesus quem disse isso, querido. Eu preguei uma outra vez sobre isso e na ocasião eu trouxe uma raquete de tênis e uma de frescobol. A raquete de tênis, o tênis tem como objetivo vencer o oponente. A de frescobol, se você já viu um pessoal que joga bem na praia, é difícil encontrar quem jogue bem isso na praia. Mas se você já viu quem joga isso na praia, você tem que facilitar a bola que vai para o outro. Porque o objetivo é jogar aquilo por um bom tempo. Amém. Se você não entender isso, querido, a coisa não vai funcionar. Eu trouxe aqui um acorde. Eu quero chamar o pastor Ângelo. Eu não sou casado com ele, não. Mas eu ando com essa corda no porta-mala do carro. Pega aqui, lindão. Tem uma brincadeira que é assim. Você puxa daí, eu puxo daqui. Eu não lembro o nome dela. Como que é o nome? Como é o nome? Cabo de guerra. Sabia que existem casamentos que estão exatamente assim? É o marido do lado de cá e a mulher do lado de lá. Dizendo, não, é do meu jeito. Não, é do meu. Não, fala, é do meu. A gente não ensaiou, galera, desculpa. Mas você consegue entender isso, querido? Se você não... Você está empinando pipa. Isso aqui você está empinando pipa. Aqui, ó. Então, se você não observar, é exatamente isso que está acontecendo. Mas, querido, você precisa entender, a Bíblia diz que quando existir unidade, não existe nada que vai ser impossível a vocês. Então, assim, toda essa tensão que existe na corda, quando cada um pensa e faz de um jeito, não vai existir quando ambos caminharem para o mesmo sentido. Uma salva de palmas. Que habilidade, que habilidade. Puxou a corda como ninguém. Outro não conseguiria ter feito dessa forma. O apóstolo Paulo, ele traz conselhos e orientações poderosos, querido. Porque ele compara a igreja de Jesus Cristo. Você quer pegar a sacolinha? Vamos lá. Pronto. Eu vi que vocês iam estar tensos aqui, com medo de eu tropeçar nela. Mas o apóstolo Paulo, ele compara a igreja de Cristo, a igreja local que nós estamos vivendo aqui, como uma família. E ele trata em muitos versículos a respeito de divisão. E ele é muito sério com relação à divisão que possa existir dentro da igreja. Amém? Está comigo? Então, a Bíblia diz, eu já falei outras vezes, o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto. E aí, então, né, ao contrário do que talvez a gente possa pensar, a gente pensa que as cartas que o apóstolo Paulo mandava vinham no WhatsApp e cada um lia ali, quietinho na sua casa. Não, as cartas vinham e eram lidas assim, perante todos. Todos tinham acesso e ouviam as cartas que Paulo mandava. Então o apóstolo Paulo manda uma carta e diz assim, eu soube que está tendo divisão no meio de vocês. Aí você imagina, todo mundo sentado aqui, ouvindo a carta, um olha para o outro e diz, eita. E aí é maravilhoso isso, porque ele continua dizendo, eu soube pelos da família de Chloe. Aí você imagina que a família de Chloe senta aqui, na segunda fileira. Todo mundo olhando e fulminando a segunda fileira. Os da família de Chloe que trouxe a informação para o apóstolo Paulo. Eu soube pelos da família de Chloe que está tendo divisão entre vocês. Uns dizendo que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros que não são. Eles são bons demais para estar sob a supervisão de qualquer um, eles são de Cristo. Então o apóstolo Paulo vem e diz, ei, pode parar com isso. Todos nós
Não tem essa, quem é de um, quem é de outro. Um planta, o outro colhe, e é Deus que vai dar o crescimento. Então o apóstolo Paulo, vendo que isso poderia ser um problema no meio da igreja, ele envia uma carta corrigindo, querido. Se você não entender que é um problema na sua casa a divisão, e não corrigir, você está deixando que as coisas aconteçam. Agora é preciso existir comunicação. É preciso sentar e conversar acerca daquilo que está bom e não está bom. Pastor, aqui não dá, nunca conversa. Mas, querido, vai ter que conversar. A grande questão é que talvez exista tanto problema debaixo do tapete, que você, por estar habituado, olha e diz, o tapete está com uns calombinhos só. E quem chega na sua casa, percebe que o tapete está tanta coisa embaixo. Já pensou? Você andando em cima do tapete, parecendo uma rocha amontoada? Diz, não, é só umas coisinhas que a gente não resolveu. E que aí a gente pode pensar, puxa vida, pastor, mas a gente está casado e a gente não vai separar, a gente já entendeu. Eu conversava com uma pessoa e dizia, o divórcio não vai acontecer, eu não vou me divorciar, nós vamos fazer, eu vou ficar casado até o fim. E aí minha conversa com a pessoa era, então vai ter que mudar. Porque existem pessoas que entenderam, eu não vou me separar, mas faz com que a vida seja um inferno. Faz com que o casamento seja um inferno. E não é essa a ideia de Deus. Você acha que você vai chegar no céu e Deus vai dizer, olha, não divorciou, não separou, manteve firme. Não importa o que você fez, não importa como você viveu. A meta era... Não é isso, querido. A Bíblia é tão séria quanto a isso que ela diz que o homem que não governa bem a sua casa não está apto a exercer o ministério. Pastor, você está com a sua casa perfeita? A sua casa está em ordem? Você... Não, querido. Pastor, então larga o pastoreio. A grande questão é que eu tenho consciência, Camila tem consciência, nós temos consciência, estamos constantemente nessa crescente. Amém. Porque afinal de contas é a construção. Casamento não vem pronto, a família não vem pronta, você não compra no mercado. É a construção. Ninguém foi marido até ser marido, ninguém foi esposa até ser esposa, ninguém foi pai até ser pai. A grande questão é que a gente só vai ser quando for. A gente só vai ser quando for. Mas só vai acontecer. Então, pastor, eu não sei ser marido, eu não sei ser esposa, eu não sei ser filho, eu não sei ser pai. Então eu preciso ir para a palavra e entender o que a palavra me diz. Porque se não for a palavra orientando a minha e a sua vida, querido, a gente vai viver um cabo de guerra. Porque na casa do papai era assim, na casa da mamãe era assim. E quem está certo? Como vai ser? A palavra está certa. Então essa tensão da corda, ela não vai existir quando ambos forem para a palavra. Entenda, tenha essa visão aqui. A tensão não vai existir quando ambos forem para a palavra. Enquanto ambos, ou cada um ficar na sua razão, vai existir tensão na corda. E ninguém vive uma vida inteira em cabo de guerra, querido. Ninguém tem forças para isso. Existe uma revelação que eu acho poderosa. Está em Gênesis 11, no verso número 6, diz assim, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Repete comigo, um só povo, uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Próprio Deus, eu acho tão poderosa essa afirmação. O próprio Deus olha para a terra e vê o povo construindo a Torre de Babel. Eu estou falando, é bíblico, sabia? Você talvez tenha conhecido a Torre de Babel por causa da novela, mas a Bíblia conta a história de um povo que construiu uma torre. Amém? Torre de Babel. O mundo havia sido destruído em Noé, em água. Mas Deus fez uma aliança com o povo, tanto que o arco-íris é a prova da aliança que Deus tem com a humanidade, querido. Amém? O arco-íris é a prova da aliança que Deus tem conosco. Amém? Então, dizendo que o mundo não se acabaria mais em água.
O povo, não confiando nisso, fez uma torre para que eles pudessem se guardar, caso Deus mudasse de ideia. Estão comigo? Então a Bíblia diz, eis que o povo é um só, e eles falam a mesma língua. Não existe nada que eles não vão conseguir fazer se eles planejarem. Deus está reconhecendo que aquele povo, que a família, ou qualquer que seja as pessoas que concordem acerca do que estão falando, vão ter sucesso no que fazem. Então Deus olha aquilo e diz, não, eles não podem continuar. E aí o que Deus faz? Confunde a língua. E aí eles não conseguem mais se entender. E porque eles não se entendem mais, existe divisão. Eles queriam ficar concentrados todos num lugar, não era o plano de Deus aquilo. Então Deus muda a língua deles, e eles, por não conseguirem se entender, cada um segue sua vida. Eles vão e se espalham. Então aqui era o propósito de Deus que acontecesse assim. Mas uma vez que você se casa e é uma família, não é mais. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em Guarulhos, dando um curso para casais, e então uma mulher que estava fazendo o curso, ela disse, Deus me chamou para as missões, eu entendo que eu sou uma missionária, e o discurso dela não estava batendo muito, porque não era o mesmo discurso do marido, e ela agora tinha filhos. E então perguntou-se, mas como que vocês conversam sobre isso? Você ora sobre isso? Ela disse, não, é um chamado de Deus para a minha vida, e vai chegar uma hora que eu vou largar meu marido, vou largar meus filhos, e eu vou fazer missões. E eu não sei se soou tranquilo para você, mas é um absurdo. E se soou tranquilo para você, vamos marcar uma conversa. Despretensiosa, assim, só para a gente bater um papinho. Você diz, pastor, eu estava nesse pensamento aí também. Vamos para ontem, procura a secretaria. Mas foi um absurdo. E aí nós explicamos para ela, foi necessário explicar para ela que não é assim. Você não vai viver o plano de Deus, porque Deus planejou para a tua vida, querido, independente do que você decidiu aqui. Eu me lembro quando, eu vou ser pessoal com vocês, rapidinho. Mas eu me lembro quando a Elaine começou a conversar com o Ronaldo, e ela tem esse chamado missionário, vocês sabem disso. E a preocupação na ocasião da conversa, quando eles estavam se conhecendo, era justamente se ele seria o homem que travaria esse chamado de Deus na vida dela ou não. Porque era essa a conversa. E a conversa que eu tinha com a Elaine era, se você se casar com ele, depois de casado, se esse homem falar, você nunca mais viaja. Você nunca mais vai viajar, Elaine. Você está consciente disso? Vocês estão aqui? Pastor, mas é assim que funciona? É por isso que você precisa entender, casamento é coisa séria. A segunda maior decisão que um homem e uma mulher tomam é a de casar. É a de se casar. A primeira é entregar a vida a Jesus. É por isso, querido, que a Bíblia fala a respeito do jugo desigual. Deixa eu ir um pouquinho com você. 2 Coríntios 6,14, não precisa abrir, diz assim, o apóstolo Paulo diz, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que tem em comum, ou o que comum pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vi esses dias uma pessoa perguntando assim, pastor, eu achei um rapaz que eu estou gostando muito. Ele é tão lindo, ele é perfumado, ele é trabalhador, ele é... E aí a pergunta era essa, ele é tudo isso, ele só não tem Jesus. O que você me aconselha? Não era nem eu, tá? É um pastor que eu sigo lá. E ele disse, o único conselho que eu posso dar para você é que ele é um morto, cheiroso, arrumado, responsável. Você quer namorar com um morto? E aí pode parecer, eu já vi, queridos, não existe namoro evangelístico. Pastor, eu estou namorando com ele para ver se ele se converte. Não. Mas pastor, eu já conheci um casal que deu certo. Pois é, eu te apresento outros tantos que não deram.
Eu quero fazer parte dessa estatística, não consigo. É tão difícil que não dá. Eu quero ser, pastor, essa estatística da pessoa que conseguiu evangelizar. Querido, eu não quero ter que buscar você porque você esfriou e se afastou. A Bíblia está falando que não deve existir. Pergunta para os casamentos, para os casais que estão dentro da igreja, se é fácil viver o casamento. Eles vão dizer, não. Mas quando que a coisa acontece? Justamente porque existe a palavra. Então, assim, se ambos creem na mesma coisa, se ambos entendem que a palavra de Deus é a doutrina para o casamento deles, eles conseguem tirar a atenção da corda para caminharem para a palavra. Quando existe o jugo desigual, um crê que a palavra tem orientação, o outro não crê. Como que vai acontecer? Como? Eu vou para a palavra, mas quando eu estou na palavra, ele puxa para lá. Então a tensão na corda vai existir sempre. Eu conversava esses dias com uma pessoa, querida, da nossa igreja, e ela falava, pastor, eu sei o preço que eu pago por ter casado com alguém que não é de Cristo. Eu não quero desanimar você, se você já casou e hoje vive essa situação. Nós sabemos e temos pessoas, queridos, que entregaram suas vidas a Jesus. Mas para você que ainda não se casou, eu quero pôr uma bandeira enorme aqui, ó. Não faça isso. Não faça isso. Não se case com alguém que não professe a mesma fé que você. Não faça isso. Eu costumo dizer que se você pega esses 2 livros e você fica segurando, você diz, não, é tranquilo, eu consigo segurar. A grande questão é que daqui a algum tempo, esses livros vão estar tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu vou ter dificuldade de segurá-los. Amém. Agora, é preciso dentro do casamento, querido. Meus pais dão aula para os casais que estão casados. Nós temos o Michael e a Karen que dão aula para os noivos. E aí no curso de noivos conversa-se sobre coisas que talvez não conversam. O curso de noivos é bem completo e interessante as matérias ministradas. Inclusive, em uma das aulas, os pais precisam estar presentes. Estão aqui? Pastor, não dá para trazer meu pai, porque meu pai nem sabe dele. Amém. Mas assim, quantas coisas já aconteceram? De repente, casais que estavam tendo o curso. E aí pergunta, um dos pontos vocês querem ter filhos? Aí o marido responde, 3. E a esposa olha e diz, nenhum. Aí diz, como é que é? Você quer ter 3? Você quer ter nenhum? Alguma coisa que deu muito errado. Vocês estão aqui? Então a gente costuma brincar que o curso de noivos é um pede para sair. Se você passar no curso de noivos é porque você entendeu com quem você vai casar. Porque, querido, não dá para dizer, pastor, a gente se ama. E assim, a gente está disposto a morar debaixo da ponte. Já ouviu esse discurso? A gente está disposto a morar debaixo da ponte, pastor. Porque o nosso amor supera tudo. Conto eu ou conto vocês? Não é assim que a banda toca. Não é assim. Agora, querido, vamos lá, só para coisas que talvez se levantem para poder nos dividir. É preciso, o apóstolo Paulo diz, na carta aos Coríntios, ele diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. O apóstolo Paulo está falando, se não for assim, a igreja vai sucumbir. Mas o próprio Deus diz que quando existe unidade, o Salmo 133 não diz isso? Onde existe unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Quantas coisas vocês não poderiam, ou nós não poderíamos estar vivendo em nossas casas, se as ideias fossem alinhadas, se as falas fossem alinhadas, se os propósitos fossem alinhados. Eu gosto de um pregador que ele diz,
Existe alguém pronto a abençoar a sua vida, porque Deus o mandou fazer assim. Só que ele precisa te encontrar no lugar certo. Se a gente tivesse tempo, a gente ia fazer talvez aquelas lousinhas, sabe? Do marido que fica de costas para a esposa e a gente faz uma pergunta e ele responde. Já viu? A gente via na TV e a gente ficava brincando. Amor, o que você ia responder? A grande questão é que existem coisas que são, qual é o prato preferido? Ela gosta de tal coisa. A cor, eu sei a cor. Eu sei o perfume. Eu sei o tamanho. Queridos, a gente não está falando disso. A gente está falando de propósito. Sim. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, onde vocês se veem daqui 3 anos? Qual objetivo vocês têm para viver? Como família, em Deus. Então, eu quero trocar meu videogame. E ela dizendo, eu quero a casa própria. Você consegue entender? É de repente o marido querendo trocar de carro e a mulher querendo, eu só quero a casa própria. É preciso existir concordância. Agora, pastor, a Bíblia fala a respeito de querer o carro ou querer a casa? Não vai falar sobre quem quer trocar de carro e quem quer uma casa própria. Mas, seguindo a orientação de Deus, queridos, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo nos convence acerca daquilo que é melhor para as nossas vidas. É por isso que se você não tiver o Senhor como o construtor da tua casa, não vai acontecer. Não vai acontecer. É bastante interessante porque a Bíblia diz de um homem chamado Balaão. Ele foi contratado por Balaque, rei, para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel era uma ameaça para eles. Então, ele foi contratado pelo rei para amaldiçoar. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele é pago para amaldiçoar o povo. Só que quando ele vai amaldiçoar o povo, ele não consegue, ele só abençoa. Você conhece esse texto? Ele é pago para amaldiçoar o povo e ele só abençoa. Porque aquele povo era um povo de Deus. Ele era um povo abençoado por Deus. Assim como eu e você. Você é abençoado por Deus. Não existe, querido, uma mandinga que você precisa fazer para entrar nisso. Não. É a consciência que você é. Agora é bastante interessante porque a Bíblia diz que Balaão não consegue fazer isso. Mas lá em Números 31 e Apocalipse também fala a respeito disso. Ele dá um conselho. Ele diz, faz o seguinte, mistura as mulheres ao exército do povo de Israel. Os homens vão se interessar pelas mulheres e dessa forma o povo será destruído. E foi exatamente o que aconteceu. As mulheres foram, pastor, por que foi destruído? Querido, porque não era preciso estar com quem professava a mesma fé. Então o povo de Israel se casa, procria, cresce com o povo de Israel, o povo da aliança. Mas então aqueles homens se interessam por mulheres que não são assim. A Bíblia fala que são mulheres pagãs. Eles se interessam por elas e elas destruíram aquilo que era para ser vivido em Deus. Então o povo que não conseguiu ser amaldiçoado pelo profeta, se tornou amaldiçoado porque se dividiu. Porque a Bíblia diz que eles agora começam a se envolver com essas mulheres, e aí agora eles já adoram outros deuses, eles erguem imagens, eles misturam aquilo que eles criam. E aí eles não puderam usufruir de Deus aquilo que Deus tinha. Amém? Então entenda, você foi abençoado por Deus. Mas você só vai andar nessa bênção que Deus tem para a tua família, se você seguir aquilo que Deus tem. Deixa eu ler para você pelo menos 2 versículos que falam a respeito.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. É até difícil, eu queria nessa parte, Camila, que você fosse lá para trás. É difícil pregar com a presença da esposa aqui. Estou brincando. Mas, queridos, a Bíblia fala a respeito do trato, de como a coisa deve acontecer. Sabia que o temperamento, talvez você seja um estudioso dos temperamentos, e você já entendeu qual é o seu. Mas os temperamentos não definem quem você é. Em Deus, você é uma nova criatura, e Deus é capaz de arrumar e alinhar em você coisas que o seu temperamento vem dizer que você é. Amém. Eu digo porque, queridos, segundo estudos da minha esposa, eu sou colérico. Aleluia. Algum colérico mais ali também. Estou brincando. Mas assim, esses dias eu fiz uma postagem e eu coloquei lá um colérico transformado por Jesus. E aí uma pessoa da minha rede social colocou, ai, maravilhoso, eu também estou nesse caminho. Mas uma das coisas que o colérico tem é a praticidade de resolver coisas. E aí talvez por conta do ambiente em que eu trabalhei, vivi, eu tenho a dificuldade de não ser grosso ou não parecer grosseiro no que eu estou falando. E eu me lembro uma vez que eu estava em um evento da nossa igreja, e eu estava resolvendo e fazendo acontecer, eu estava agitado, a igreja, a gente estava no segundo prédio ainda, resolvendo as coisas. Não, segundo? Eu que apanhei, eu lembro. A gente estava no segundo prédio, resolvendo as coisas, e quando a gente estava acabando o evento, o irmão da igreja me chamou e disse, pastor, vem aqui. Ele estava branco. Ele estava quase se tremendo todo. Mas ele disse, eu preciso te falar. Teve uma situação que aconteceu ali dentro que o senhor foi muito grosso com a Camila. Pronto, foi isso aí que aconteceu. Foi isso aí que aconteceu. E na hora que ele me falou, eu falei, cara, sério? Ele, sério. Foi assim, 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 o senhor respondeu ela e foi grosseiro. E as pessoas viram aquilo. Ele disse, uau. Eu agradeci ele por ter falado comigo. Estou comigo. Pastor, o que você fez? Você pôs ele de banco? Que imbecil seria eu se fizesse isso? Eu agradeci ele. Eu pedi perdão para Camila. E eu não me recordo se na ocasião eu pedi perdão para as pessoas. Você lembra, Camila? Não lembra? Mas eu lembro como aquilo me fez pensar a respeito de como nós devemos nos comportar. Você está aqui? Pastor, depois de lá você nunca mais foi grosso? Não, querido. Eu de vez em quando ainda vacilo. Você entende? Agora sim, se você não reconhecer as coisas que você precisa mudar, como que você vai mudar? Uma das coisas que eu tenho como hábito aqui na igreja, é quando alguém é escalado para ministrar, ou quando alguém faz alguma coisa, eu dou um feedback para essa pessoa depois. Ó, isso que você falou foi assim, assado, dá para você fazer diferente, faz isso, faz aquilo. E dessa forma pode existir crescimento. Amém. Agora, se você dentro do teu casamento não é alguém que dá feedback, pastor, é retorno. É resposta, nada de feedback, é retorno. Se você é alguém que não faz isso, como vai melhorar? Eu conheço casais que você vai conversar, você diz, a pessoa fala de algo que ela não está gostando, você diz, mas você já conversou isso com seu marido? Ela disse, não, nunca falei. Eu falei, então ele não sabe que isso não está te agradando. Você precisa falar. Ai, pastor, mas e se ele não gostar? Eu falei, você vai passar a vida você não gostando? Por que então não sentar e conversar? Por que não sentar e expor aquilo que precisa ser falado? Querido, vocês são um. É preciso resolver. Eu me lembro que uma das ministrações que a gente teve aqui, o pastor Vitor falou de algo que ele aprendeu com outro pastor, que é a respeito do objeto. Vocês lembram disso? Então, se você vai conversar com o seu cônjuge, tenha um objeto em mãos. Tenha um objeto em mãos. Então, se vocês vão discutir um assunto, fala quem está com o objeto. Ok?
O objeto está comigo, eu falo. E ela que está sem o objeto, se cala. Eu falo, ela cala. Eu falo, ela cala. Sua vez. Ela fala, você cala. Está aqui? Porque, pastor, eu falo, ela fala em cima, e quando vê, a gente já está falando, e parece uma narração de futebol. Mas é preciso conversar, querido. Agora, por que você precisa ter a palavra de Deus como o prumo da tua vida? Porque você pode estar unido na coisa errada. Isso também é um problema. Porque vocês podem estar unidos indo para o buraco. Está aqui? Eu me lembro de uma vez que eu estava no escritório, marcou uma reunião comigo, um casal. Então o casal senta comigo e diz, pastor, nós somos novos na igreja, a gente está gostando muito do que a gente está vendo aqui, mas assim, a gente está passando por problemas no nosso casamento. E a gente sentou, a gente conversou, e a gente chegou a uma conclusão. Para melhorar. Eu disse ele disse Nós decidimos, pastor, a gente vai se abrir para conhecer outros casais. Eu disse, como é que é? Ele disse, não, é isso, a gente concordou, pastor, a gente vai conhecer outros casais. E eu lembro como isso para mim foi assim, inusitado, né? E eu disse, não, vocês concordaram acerca de algo totalmente errado. E aí, à luz da palavra, eu pude orientá-los, querido. Mas entenda, eles eram novos no evangelho e eles estavam achando que aquilo fosse salvar o casamento deles. Você está aqui? Eles estavam dizendo, pastor, a gente está indo mal, a gente não está satisfeito com o que a gente está vivendo. E a gente pensou que vivendo dessa forma vai melhorar. E aí eu mostrei para eles que não ia melhorar coisa nenhuma. E que eles iam se afundar cada vez mais. E aí então eles se arrependeram disso e se alinharam, querido. Mas eu quero que você entenda, não é sobre concordar acerca de qualquer coisa, é concordar com a palavra. Porque talvez você casou com um homem que não liga muito para o que decide. Ou você casou com uma mulher que não liga muito para o que... A gente vai falar sobre os papéis. A gente vai ter muita coisa para falar ao longo desse mês. Fique tranquilo. Mas talvez você casou com alguém que diz, eu acho interessante, tem um monte de mulher que escolhe a roupa do marido. E se você é esse casal, amém, tranquilo, tá bom. Mas talvez você, esposa, seja a pessoa que escolhe um monte, tudo, né? E seu marido seja, não, tá bom. Então, assim, pastor, a gente não tem dificuldade de concordar em casa. Talvez até entender papéis, ok? Talvez a hora que a gente falar sobre papéis, você vai entender. E vai observar algumas coisas que precisam arrumar aí. Se você, mulher, está ocupando na sua casa uma posição que não é tua, você está com um problema. Amém. Mas é concordar acerca do que a palavra diz. Agora, pastor, onde tem esse livro que fala tudo que o casamento precisa? Esse é o problema, a gente quer a coisa mastigada. Vai ler Efésios 5. Maridos, vai ver. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que a esposa deve se sujeitar ao marido. Você já ouviu talvez a Camila falar. E quando ela quer uma coisa e eu quero outra? E a gente vai para a palavra. E a palavra ampara ambos. Boa, pastor. E aí, como resolve? Pergunta para ela. Mas eu vou responder aqui. Ambos querem algo que é lícito. A palavra não desorienta nenhum dos dois. Mas como família não dá para ter duas decisões. Qual decisão prevalece, pastor? A do marido. É a do marido. Mas, pastor, eu queria que a minha fosse... Pois é, você casou. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa. Ele é o sacerdote do lar. Existe sobre ele a responsabilidade de decisão, sim. É por isso que se o homem não está... E, querido, aqui eu boto esse equilíbrio, essa interrogação. Se a decisão de um homem ferir princípios bíblicos,
você não tem que se sujeitar a isso. A sua sujeição é a palavra de Deus. Talvez o homem se garanta nessa coisa, né? Eu sou o homem, eu que mando. Se o que ele está mandando, eu não gosto nem desse termo, mas se o que ele está decidindo está ferindo princípios bíblicos, tem coisa errada. Amém. Eu tenho um monte de coisa aqui para falar, mas eu acredito que a gente vai falando ao longo do mês. Mas, querido, eu quero que você, ao longo de todo esse mês, entenda mesmo, existe da parte de Deus um interesse em salvar famílias, em restaurar relacionamentos. Esposa, maridos, vocês precisam concordar acerca da criação dos filhos. O marido não pode falar uma coisa, o pai não pode falar uma coisa e aí a mãe outra. Não desautorizem um ao outro na frente dos filhos. As crianças são muito boas nisso, querido. Até hoje, eles já sabem como a banda toca, mas até hoje, chegam em mim e dizem, pai, deixa. Eu falo, não. Mãe, deixa. Porque a gente não está junto. Amém? Amém. Mas eu quero que em nome de Jesus, você entenda, querido, é uma manhã de ceia. Nós precisamos empregar fé, para que a nossa família viva aquilo que Deus tem para nós. Porque talvez nós estejamos crendo para tanta coisa. Você aprendeu a crer e já usufruiu, por exemplo, de coisas materiais que você conseguiu comprar, trocar, dívidas que você conseguiu sanar. Mas por que então não empregar fé para viver a família do jeito que Deus quer? Por que não empregar fé para educar seus filhos do jeito que Deus quer? Você está aqui, fica de pé, por favor. Maridos, não é você que convence a sua esposa. Esposas, não são vocês que convencem seus maridos. Se ambos têm o Espírito Santo dentro deles, somos convencidos pelo Espírito. Maridos e esposas, mais do que ficar falando, empregue as suas forças em orar, em declarar o que a palavra diz. Existem coisas que a Camila falava para mim, e aquilo era duro, e eu falava, não é assim, não é isso. E então eu ia orar e Deus falava comigo. E não era porque ela tinha falado, porque ela já não estava mais falando sobre aquilo. Mas quando ela se pôs a orar, Deus conseguiu encontrar em mim esse lugar de mudança, querido. Amém. Então assim, talvez a repetição do que você está falando só está afastando cada vez mais aquilo que precisa ser resolvido. Se coloca nesse lugar onde você ora, e o mesmo Deus que habita dentro dele, convence ele a viver aquilo que Deus tem para a vida deles, para a vida de vocês. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te dou graças. Eu estou diante de famílias fortes. Eu estou diante de famílias que te amam, que te temem. Eu estou diante de famílias, Pai, que por mais que coisas tentam se levantar para dividi-la, para fazer com que elas não subsistam, Pai, em nome de Jesus, expostos à Tua palavra, à Tua unção, eu declaro em nome de Jesus, famílias fortes. Eu oro para que o Espírito de maneira poderosa possa mostrar aos cônjuges, aos pais, aquilo que possa estar sendo um distanciamento ou uma divisão dentro de casa. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa ministrar aos corações, e com o desejo de sermos melhores, possamos, Pai, nos levantar e tapar todas as brechas. Eu estou diante de lares de paz, lares de alegria, lares, Pai, onde o Teu nome é exaltado,
Obrigado, Pai, por maridos que amam suas esposas. Obrigado por esposas que respeitam e honram seus maridos. Obrigado, Pai, porque esse ambiente, essa atmosfera vai fazer com que os olhos sejam abertos, ouvidos destampados, para compreender a Tua vontade a cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unidade, Pai, a unidade na família fará com que as Tuas bênçãos sejam derramadas. A unidade no lar fará com que os objetivos que eles intentam no coração sejam alcançados, Pai. Pai, o problema das famílias nunca foi recurso financeiro. O Senhor não está limitado a salários. O Senhor não está limitado a recursos naturais. Mas quando famílias entendem e têm uma visão, um único objetivo, falam uma mesma coisa, o Senhor move céus e terra. O Senhor estabelece conexões. Você não está deixando de viver o objetivo que você tem por falta de recurso. Você não está vivendo o objetivo que você deseja por falta de alinhamento dentro da tua casa. Escuta o que eu estou falando. Alinhe as falas, alinhe os propósitos, alinhe os objetivos e veja o que Deus vai fazer. Eu sei do que eu estou falando. Alinhe os objetivos, alinhe as falas. Casais, orem juntos. Veja quais são os próximos passos que Deus tem para a vida de vocês. Deus não está limitado a boletos. Deus não está limitado a recursos naturais, aos salários. Falem a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Oh, obrigado, Pai. Famílias fortes, famílias unidas, no mesmo propósito. Pastor, meu marido não é crente, ele não vem à igreja. Eu quero te encorajar. Veja se ele consegue, ou se você consegue ter momentos de oração com ele. Comece orando pelo alimento na mesa. Depois comece orando antes de dormir. Vai crescendo nessa coisa de orar junto com ele. Ainda que ele não seja cristão, faça isso. Vá gerando na sua casa esse ambiente onde Deus pode se manifestar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero que você declare sobre a sua família. Você pode fazer isso? Declare sobre a sua família. Eu não sei pelo que você está passando. Pastor, eu ainda sou solteiro. Eu sou viúva. Declare sobre a sua vida. Se você ainda tem o desejo de se relacionar, de casar com alguém, declare sobre o seu futuro. Pai, eu te dou graças. Olhos abertos. Prabacandra quereria pramro, coio sobre quereria pramro. O prabacandra quereria pramro, coio sobre quereria pramro. Eu declaro um ambiente de briga na sua casa, se transformando em um ambiente de paz, de alegria.
a briga entre os teus filhos cessando, um ambiente de paz, de alegria, de conquistas. Homens, se levantem como sacerdotes de seu lar. Se você se casou, existe sobre a tua vida a responsabilidade da vida espiritual da sua casa. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui pela primeira vez, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu falei a respeito do jugo desigual. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus. Mas para que você viva os planos de Deus, existem coisas que você vai viver ao praticar princípios. E princípios abrangem a todos aqueles que participam, que praticam. Mas existem coisas que você só vai viver sendo filho. E filho de Deus são somente aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Não importa quão simpatizante do Evangelho você seja, você não vai viver nunca na totalidade aquilo que Deus tem, porque o que Ele tem, Ele destinou a filhos. E a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Ela disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Somente dessa forma você se torna vivo, espiritualmente falando. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se une ao seu Espírito. Se você entrou aqui e você deseja entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. Talvez você já até esteja vindo nessa igreja há algum tempo. E você precisa entender, é necessário entregar a vida a Jesus. É necessário reconhecer e com a sua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Essa é a sua manhã. Todos salvos? Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, mas você se afastou dos caminhos do Senhor. E você deseja, essa manhã, devolver o controle da sua vida a Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu não quero saber o que você viveu, por onde você andou, mas se você deseja devolver o controle da sua vida a Jesus, faça isso essa manhã. Existe alguém? Levanta sua mão direita bem alto para que eu possa ver. Aleluia.